Mesa para dois. 1h33. Você, ouvinte, que está aqui sintonizado no 97.5, sabe que eu acho que dia sim a gente fala de tecnologia, que é um assunto que eu sou apaixonada. Eu acho que a gente muda realidades com tecnologia. Acabou de sair aqui do estúdio para falar sobre Printer Chef, o uso de impressoras de comida. E agora a gente vai falar também de tecnologia, muito de startup, de empreendedorismo, porque eu tenho a honra de receber aqui no estúdio ela que é nossa colunista do Jornal da Manhã, e colunista de São Paulo também, do Mesa, a Lilian Prima Albuquerque, que é empresária, mentora, investidora e estrategista em inovação, com mais de 20 anos de atuação em tecnologia, desenvolvimento de negócios e arquitetura estratégica de capital, investidora com mais de 80 startups no portfólio, ex-executiva da IBM por mais de 15 anos, tem um currículo maravilhoso, com muita experiência e compartilha com a gente já em rede, agora está aqui no estúdio do Mesa para Dois Brasília. Muito bem-vinda, Lilian. Eu que agradeço. Brasília e ao Mesa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar com você, de estar vendo essa energia de perto aqui, porque eu acho que isso faz muita diferença, né? A gente está próximo e está compartilhando com os nossos ouvintes. Então, muito obrigada, Babi. Eu que agradeço. A gente vai até falar mais do evento que você vai participar, mas você já dá uma palhinha para os nossos ouvintes. O que você veio fazer em Brasília? Ah, muito bom. Eu vim avaliar startups. Eu sou investidora do ecossistema de startups, tenho vários modelos de investimento, via rede, direto, crowdfunding, em alguns fundos. E eu vim avaliar startups num programa do Sebrae, que é para Empreendatec, né, de empreendedoras mulheres. Tem mais de 100 mulheres empreendedoras participando desse programa. Olha isso. E eu vim para avaliar essas startups como uma das investidoras, e está sendo muito interessante, porque eu encontrei modelos desde que estão numa fase quase de validação do negócio, mas principalmente também que estão num cenário de tração. Mas mesmo em tração, com muitos desafios, inclusive sem conhecer como é a construção de ter um valuation, né? Algumas nem sabiam sobre isso, e é muito comum, porque são termos novos, são coisas novas, e o Sebrae, ele traz essa oportunidade das pessoas irem aprendendo, e eu estou bem contente com o que eu fui vendo lá no programa, participando. E a gente tem um público muito legal feminino, e assim, eu tenho muito prazer desses ouvintes que nos acompanham, e às vezes não fazem parte, mesmo tendo um negócio, sendo uma startup, eles nem entendem que é uma startup. Porque, eu só uso tecnologia, mas eu falo sobre saúde, eu não falo de tecnologia. E não é sobre, assim, a startup não é tecnologia por tecnologia. Perfeito. Então, explica pra gente o básicozão, assim. Ótimo. Primeiro, o que é uma startup? O pessoal fala de comer, de beber, é uma empresa, gente. Uma startup, ela também tem um CNPJ. A diferença é que ela tem um cunho tecnológico embarcado. E é importante entender o que é uma startup, porque a startup, ela envolve um produto escalável. E qual que é a diferença de um produto escalável para um produto escalonável? Escalável é aquele produto que o custo não vai junto, ou seja, eu tenho um aplicativo onde eu consigo distribuir ele para milhares de pessoas, bilhões de pessoas, e eu não tenho necessariamente aquele custo fixo indo. O custo todo indo. Quando eu penso no produto escalonável, eu penso numa franquia de um produto, uma franquia de chocolate, eu tenho que ir com a loja junto. Eu vou à loja, eu vou ao funcionário, eu vou ao produto. Então, isso é escalonável. Então, é importante entender a diferença, porque sempre quando a gente tem um cunho tecnológico embarcado, tem a característica de ser uma startup, quando a gente pensa em produto escalável. Maravilha. E aí, não importa a área, né? A gente tem várias áreas. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho investimento no cenário de fintech, tenho no segmento do agro, e eu lidero um pool de investimentos, faço parte da liderança de um pool de investimento focado em mulheres. Então, lá é bem diversificado. Então, tem agro, tem a área de academia, tem a área da saúde, tem a área contábil. É um pool bem diversificado. Já um outro é focado em inteligência artificial. Então, eu olho startups que tenham IA embarcado e que sejam core business, ou seja o principal não é um daquela empresa. Não Exato, eu uso para atendimento, não. Exatamente. Ele pode usar para criar todos os agentes para fazer o atendimento, para fazer a transformação de um negócio e ser realmente o core business, ou seja, o principal do negócio ser a IA. Legal. E aí, como é que funciona essa questão de investimentos em startups? Porque existe, assim como existe uma possibilidade maravilhosa, tem os seus desafios, pode cair em cilada, você tem que estudar muito. Assim. Eu acho muito legal, mas eu tenho até medo de falar para as pessoas, porque assim, tem um risco que tem que ser entendido como qualquer investimento, para ser sincero, né? Olhando na visão do investidor, a gente sempre pensa que tem que entender o momento que aquela startup está. O que eu gosto e o que eu recomendo como investidora
é olhar investimentos via rede. Busque um fundo, busque uma rede, Legal, compartilhe o risco. legal. Por exemplo, eu faço investimento via pool. Lá eu posso pulverizar a quantidade de startups. Então, em um pool, eu invisto em 12, 14 startups. Então, pode ser que uma dê certo, a outra não dê tanto, uma vire write-off, ou seja, ela morra, e as outras vão ali equilibrando. Então, eu consigo ter um equilíbrio e ter um retorno financeiro mais saudável. Quando eu vou direto, eu tenho um risco muito maior. O ideal é você aplicar de 5% a 10% do seu capital de investimento, seu capital total, nisso, porque você começa a entender o mercado. Você já não pega todo o seu dinheiro e coloca de uma vez. E Você vai acredita numa testando. ideia que a pessoa apareceu ali falando que vai salvar o mundo, né? E isso também é muito importante. Por exemplo, hoje, eu vi algumas startups que vieram buscar captação com valor bem agressivo. Só que não tinham faturamento que gerasse um valuation para ter aquele valor agressivo. E aí eu expliquei, eu falei, olha, o cenário aqui vocês têm que entender que vocês têm que ter um faturamento que vai gerar um valor para sua empresa, que é o valuation. Aí, em cima disso, você vai dizer qual é o percentual que você quer vender da sua empresa, para em cima disso você ter quanto você vai receber de aporte. E acho que o mais importante também é a jornada, porque muitas startups, eu quero tanto dinheiro. Cuidado, porque tem as rodadas. A gente tem aquela escadinha, né? O primeiro é o FFF, que é o Friends, Families and Fools, né? A família, os amigos e os malucos. Que a gente chama também do cenário meio bootstrap, que é o nosso investimento próprio. Depois você vai para uma jornada do anjo, coloca um investidor anjo junto com o Smart Money ali, te ajudando com conexões, com uma série de coisas. Depois você vai para uma rodada pré-seed, seed, aí venture capital, aí o family office, aí para chegar no IPO. Se você pega e coloca todo o seu percentual no início, você não consegue fazer rodadas. Isso é tão legal. Gente, ela tá sintetizando 50 mil anos de história em 5 minutos aqui. Mas é legal para a gente já começar a se familiarizar com isso, né? E a gente fica falando, investimento em startup, tem esses cuidados da empresa e tem um cuidado de quem está investindo também. E é muito legal esse aprendizado, porque foi isso o tempo. No começo, quando a gente não ouvia falar muito de startup, tinham poucas empresas que se entendiam como startup. Até que tinha umas maluquices, assim, de colocar muito dinheiro numa startup no começo, abraçar, assim, abraçando ideias. E aí foi muito legal. Eu estava conversando com a Aline, que já tive 2 startups, uma delas já faliu. E eu fui numa rodada de negócio também, que era até uma pessoa da IBM Woman, que apoiava startups de mulheres. E ela falou isso, olha, foi isso o tempo que a gente aproveitar de ideia. Eu quero que quando tiver rendimento, a gente volta a conversar. Quando tiver dinheiro rodando de verdade, gente que não apostou na ideia, a gente está comprando o seu produto. Aí a gente volta a conversar por conta dessa maturidade que a gente tem que entender de negócios, né? Que startup não é só uma coisa de tecnologia, de tech, é um negócio, é dinheiro, é seriedade. Tem que ter venda. Tem que ter toda uma trajetória. Tem que ter venda, tem que ter resultado, porque o investidor, ele investe pensando em equity. É o quê? Pensando que lá na frente, o valor que ele investiu hoje vai valer X vezes mais anos depois, quando aquela startup vender aquela parte dela, né? Eu já tive exits, já tive saídas positivas. Tive uma de 25 vezes, que para mim foi super interessante. Já tive uma com 4 vezes, tive uma outra com 6. E isso é relevante, porque você vai vendo que o pouco que você está colocando, ou muito que você está colocando, ele vai se multiplicando. Claro que tem o equilíbrio, como eu disse para você, que a gente tem que ter alguns cuidados, porque tem startup que realmente pode acontecer de não dar certo. Mas por isso que o Smart Money, Babi, é muito importante. Porque na hora que você investe via fundo, busque entender se esse fundo tem Smart Money, se ele tem mentores, se tem conexões que são importantes, ou se de repente você está conectado com um cenário que a gente chama também de Venture Builder, que é trazer para você outras coisas que estão faltando na sua empresa. Perfeito. Seja um suporte até mesmo tecnológico, um suporte contábil, jurídico, coisas que às vezes a startup está sozinha, mas se ela se envolve no ecossistema, ela consegue ter isso via acesso a esses outros meios, que aí a gente tem aceleradora, incubadora, modelos de Venture Builder. Eu sou, por exemplo, conselheira de uma incubadora, que é a Lions Startup, onde a gente olha também modelos de startup para serem incubadas e tem lá um contexto de Venture Builder também envolvido. Estou envolvida pela Boss Invest, lidero alguns pools de investimento, onde a gente oferece muito Smart Money também, além do cash de investimento. Estou na Anjos do Brasil, como embaixadora, na Mubius, que é focada em mulheres, então as mulheres que estão aí
Olhem também a Moves, ela olha um cenário ali pré-seed muito legal porque às vezes a gente precisa de ajuda também no começo, então a Carol Gilberto tem feito um trabalho muito legal. Então eu busco me envolver nesses ecossistemas e contribuir e, claro, ir tendo retorno aos poucos no momento em que as startups vão caminhando. E sabe uma coisa que eu descobri nesse fim de semana? Eu sempre associei muito a ter pequenos ou poucos investidores que acreditavam no negócio para dar dinheiro. E eu tô achando tão legal essa história de fundos, porque é isso, a startup que está precisando de um fundo entra, e esse investimento é diluído com vários investidores. Perfeito. E aí o que eu não sabia foi isso. No sábado eu participei do Startup Day do Sebrae, que foi nacional, 320 municípios. E aí aqui no Startup Day de Brasília tinha um pool, e eles falaram, gente, ó, com R$1.000 você pode começar a investir, você vai ter um pedacinho lá. Eles estão pedindo 600 mil, mas a gente vai pegando outros sócios, vai pegando outros investidores, e a gente consegue fazer um aporte numa coisa que a gente acredita com isso, com consultoria, com mentoria, acompanhando de perto dar a mão mesmo para essas startups que a gente acredita que tem futuro, e você não precisa colocar os 600 mil, você coloca ali, Dividindo. A partir de 1.000 a gente já aceita. Tem modelos assim também com crowdfunding, onde as startups elas se cadastram numa plataforma e através daquela plataforma você vai lá e investe nela. Olha! A diferença do crowdfunding é que você não tem tanta ação com a startup. Já quando você está no pool, o pool acaba sendo responsável, pelo menos o board do pool responsável por aquela startup, então você acaba se conectando um pouco mais. Ai, que linda. Gente, esse assunto aqui poderia render 1 milhão de horas. É muito legal você estar aqui. E esse evento é aberto ao público? Você está participando? Dá para ser como palestrante? Não, são só as mulheres que Mas são não dá para assistir empresárias. rodada, não dá para assistir... Eu acho que não. Eu acho que é só do evento mesmo. Pelo menos eu fui convidada como investidora. Dessa rodada de negócios. Avaliando os negócios na rodada. E é muito dinâmica, muito rápido. Elas têm 8, 10 minutos ali comigo para eu olhar o negócio, trazer os insights, dar os feedbacks, aí já vem uma outra. Olha, a Aline já podia depois dar uma outra conversa com a gente, coluna de pitch, assim, que é essa com venda. certeza. É muito legal. A gente pondo pra manga. Mas, enfim, olha, assim como ela tá no evento Sebrae, eu participei do sábado, vale a pena conferir no Sebrae. Eles têm uma área só para startups, que tem mentoria, tem plano de negócio, tem curso gratuito, tem leva, tem fundo perdido, aí conecta você com outras pessoas que dão dinheiro, enfim, é um rolê, é um mundo enorme esse mundo das startups, mas que vale a pena todas nós conhecermos. Muito obrigada pela participação aqui na Mesa Obradores, por ser uma mulher, é tão difícil ver nessas questões de investimento, de tecnologia, tá junto. Obrigada. Obrigada, é um prazer enorme. 1h45, a gente segue o Mesa para 2, já tô de volta. Mesa para 2.